Sejam muito bem-vindos ao Café com Coach. Eu sou Alex Borges e quero te parabenizar por você estar aqui comigo nesse processo de empacotar um pouco do meu conhecimento e compartilhar com você aqui nesse canal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Olha só, tu já teve a sensação ou você já teve aquela impressão de estar com a vida, né, andando na boa, caminhando, as coisas acontecendo e de uma hora para outra, simplesmente parece que você volta na vida? Isso a gente chama de looping. Por que looping? Porque você está no momento da sua vida e você volta para um outro momento. E isso tudo vem através do inconsciente. Isso mesmo. O inconsciente, ele é denso, profundo e muito difícil de encontrar o fundo dele. O inconsciente, ele guarda tudo. Tudo que acontece na sua vida, tudo que você viu, ouviu e sentiu, todos os abalos emocionais, todos os traumas emocionais, tudo, o inconsciente, ele guarda. Ele guarda ele guarda 400%. Sabe o que é isso? Então, ele é um tipo 8D, 9D. Então, assim, ó, o inconsciente, ele tem 3 regras. Ele é atemporal, ele busca pela felicidade e ele entra na compulsão da repetição. Mas, Alex, o que é isso? Eu vou te explicar. O inconsciente, ele é atemporal, indiferente se você está com 50 anos ou você sofreu ou teve algum abalo emocional ou algum trauma emocional lá nos seus 4, 5, 6, 8 anos. Ele vai trazer tudo para o presente. Então, indiferente se tu tem 50 anos ou tu tem 4 anos quando aconteceu o abalo emocional ou o trauma, ele vai trazer para o presente, tu vai sentir, somatizar no presente, certo? Olha só, vamos que você estava entrando numa rua escura quando você tinha mais ou menos uns 15 anos de idade, certo? E nessa rua escura você sofreu um assalto. Esse assalto, eles levaram todos os seus pertences e bateram em você, então foi bem grave, assim. Você teve, então, um abalo emocional. Na verdade, foi uma marca emocional muito grande. Aos 15 anos de idade. Como o inconsciente, ele tem um empilhamento do inconsciente, se ele não consegue digerir aquilo ali, dissolver aquilo ali, ele empilha. O que é empilhar? Ele pega esse trauma, ele pega essa marca emocional e coloca para baixo. Por quê? Ele quer encontrar a felicidade, que é a segunda regra dele. Então a primeira é atemporal. Segunda, ele busca encontrar a felicidade. Só que aquela situação ali dos 15 anos, ele não encontrou a felicidade. Então o que ele faz? Ele empilha, ele bota para baixo. Porque ele traz coisas para você estar feliz. E aí que eu digo para ti, se ele não encontra a felicidade, ele vai para a terceira regra do inconsciente, que é a compulsão à repetição. O que é isso? Ele vai fazer o seguinte, indiferente se tu tem 15 anos ou tu tem 50 anos, e tu entrar numa rua escura, ele vai chegar lá, nessa rua escura, e tu vai sentir uma sensação de medo, que tu não sabe de onde é que é, porque já passou-se, né, 35 anos. Mas tu vai entrar naquela rua e tu vai sentir aquela sensação. Nesse exato momento, o teu inconsciente, ele vai tentar interpretar o que está acontecendo. E ele vai fazer uma varredura em todos os arquivos que ele tem. E aí o que vai acontecer? Nesse exato momento ele vai ir lá nos teus 15 anos, como ele é atemporal, vai lá nos teus 15 anos, entende que tu teve um abalo emocional e não conseguiu dissolver, ele não encontrou a felicidade, e ele traz isso para o presente. Entende isso? Então isso é o looping. Ele vai lá onde aconteceu a situação e ele traz para o presente. Então, e a sensação, ela acontece naquele momento ali, mesmo que essa rua que você entrou não tenha nada nela. Simplesmente é uma rua escura. Faz sentido para você?
Faz. Então, olha só. Então, como o inconsciente é atemporal, ele busca a felicidade. E se ele não encontra a felicidade, ele entra numa coisa chamada, né, de compulsão à repetição. O looping. Olha só para você ter uma ideia. Uma criança, por exemplo, duas crianças criadas no mesmo ambiente. Vamos lá, elas são criadas no mesmo ambiente. Só que nesse ambiente, elas vê o pai trabalhando, a mãe trabalhando, e na hora que eles se reúnem na mesa, né, o pai e a mãe discutindo por causa de dinheiro. Essas crianças têm, os dois, um tem 14 e o outro tem 15 anos. 1 ano de diferença, 1 ano e 5 meses de diferença. O que vai acontecer? Ao longo da vida deles, eles vê a mãe e o pai discutindo por causa de dinheiro. Certo? E eles estão ali buscando, então, entender o que está acontecendo. E os dois crescem, então, vamos lá, eles estão lá, então, eles têm 14, 15 anos, né? Então, eles têm 14, 15 anos, e eles vêm, então, vêm crescendo, escutando aquilo o tempo todo. Ah, mas não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. Ah, mas olha, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que trabalhar mais, E só aquela briga do casal na frente dos dois filhos. E o que acontece, então? Acontece que eles vêm, então, com essa marca, certo? Na verdade, isso é um abalo emocional, não é uma marca emocional, é só um abalo emocional. Eles vêm, então, com isso, certo? Eles vêm com isso, e quando eles chegam na vida adulta, eles começam a trabalhar, a ganhar o seu dinheiro, a construir sua família. Só que, aí simplesmente pega e decola. Nossa! Ele vira um bom empresário, ele cuida da família, ele não briga por causa de dinheiro, ele vai à luta, ele só tem ganhos. Ele é uma pessoa, né, como eu vou te falar assim, ele não vive na escassez, ele vive na bonança. Então, o que eu digo para ti? E o outro, totalmente ao contrário, vive na escassez, ele vive economizando. Ele tem assim, ele não tem dinheiro para nada, trabalha e não consegue, certo, sair daquele looping. Qual a diferença do que vive na bonança e o que vive na escassez? Qual a diferença? É o jeito, a generalização. Olha só, as crianças e adolescentes, eles generalizam tudo. Eles generalizam tudo. Então, o que acontece? Aquela situação que eles viam na mesa deles ali, aquela briga, aquela coisa de brigando por causa de dinheiro, por falta de dinheiro, por ter que trabalhar muito. Então, os dois tiveram isso e interpretaram e generalizaram de maneiras diferentes. O que acontece? Generalizou com a seguinte interpretação, que eu não quero mais ver isso, eu não quero isso para mim, eu não quero discutir com dinheiro, eu não quero discutir por falta de dinheiro, eu não quero discutir por eu estar trabalhando, então isso eu não aceito. Ele generalizou que para ele, olhou aquela situação e disse assim, isso eu não quero para mim. Dinheiro para mim, eu quero ter dinheiro para mim não precisar brigar aqui, para eu poder trabalhar muito bem, e esse é o que decola. Porque ele não vai viver na escassez. Então, o que acontece? O outro já por o outro lado. O que é? Ele vai olhar para aquela situação ali e vai dizer assim, olha aí o dinheiro, não adianta, trabalha, traz o dinheiro para casa, mas nunca tem para pagar a conta. Minha mãe e meu pai brigando aqui por causa do dinheiro, que não tem dinheiro, eu não vou trabalhar para ter dinheiro. Então, melhor eu ficar aqui ganhando um pouquinho, vivendo um pouquinho aqui, vivendo na escassez, que é melhor. Faz sentido isso para ti? Onde é que se encaixa? Tu é uma pessoa que vive na bonança ou é uma pessoa que vive na escassez? O que é? Onde é que tu vive isso? Onde é que vem da onde é que vem essa instrução? Essa tua convicção, de onde é que ela vem? De onde é que ela vem? Tu já parou para pensar? É o teu inconsciente.
É o teu inconsciente que faz o seguinte, vamos que tu esteja 20, vamos lá, vou trabalhar com a pessoa que trabalha na bonança e a pessoa que trabalha na escassez. O que acontece? A pessoa que trabalha na escassez, o que vai acontecer? Ela trabalha, certo? Vamos botar uma régua aqui? Aqui é os 15 anos dela e aqui é os 40 anos dela. Então vamos lá, ela trabalha, ela tem um emprego bom, ela tem uma família boa. Só que o que acontece? Quando ela começa a guardar dinheiro, o inconsciente dela leva ela lá para os 15 anos. E ela acha um meio de perder esse dinheiro. Ela acha um meio de gastar esse dinheiro. Ela acha um meio de não ficar com o dinheiro. O dinheiro, ele não fica na mão dela. Ele vaza. Ele some, infelizmente, ele vai para outro lugar, mas não fica na mão dele. Por quê? Porque ela está instalado, ele volta, de novo, ele está ali nos 50 anos dele, ou 40 anos, ele volta para os 15 anos dele. E aí aquela dor nele faz ele se livrar do dinheiro, ele repele o dinheiro. Faz sentido isso para ti? Ao contrário do outro, certo? Que ele vive, né, com prosperidade, que ele vive na bonança, ele vive na alegria que o dinheiro traz dele. Por quê? Quando ele começa, olha só, olha como isso faz sentido. Quando ele começa a ter perda financeira, o inconsciente dele vai lá nos 14, 15 anos dele e diz, eu não quero isso. Então ele acha meios de buscar mais dinheiro, de buscar alternativa, de buscar outras coisas. E isso acontece por quê? Porque ele generalizou e ele interpretou e ele não quer mais aquilo para ele. Então ele vai buscar aí meios para quê? Para ele, né, prover a família dele, prover os ganhos dele. E ele não aceita o que aconteceu. Ah, Alex, legal, gostei, eu acho que eu entendi o que tu me explicou. Tá, mas agora, como é que faz isso? Como é que faz isso? Porque, eu vou viver o resto da minha vida travado, congelado lá nos meus 14 anos, essa criança dentro de mim não vai deixar eu prosperar, não vai deixar eu viver uma vida próspera? Calma. O que acontece? Nós precisamos entender que, como o inconsciente ele é atemporal, ele busca a felicidade e ele entra em compulsão da repetição. Nós precisamos entender que toda vez que você tem uma crise, certo, de falta de dinheiro, né, ou você não quer repelir o dinheiro, o dinheiro, como é que ele faz? Ele dissolve nas tuas mãos. Não é tu que tem 30, 40, 50 anos. É aquela criança que está falando. É aquela criança que não conseguiu dissolver aquilo lá. É aquela criança que está aqui berrando no teu corpo e dizendo que não quer aquilo para ela. Então o que eu vou dizer para ti agora? Tu precisa descongelar essa criança. Tu precisa trazer ela para o quê? Para o presente. Aquela situação que ocorreu lá nos 15 anos, tu tem que trazer ela para o presente. Tu tem que descongelar essa criança. A gente usa sempre uma frase que vem de bem encontro a isso que a gente está falando aqui. Tu queres ser próspera, tu queres ser feliz, conheça e trate a criança interna de você. Por quê? Ela está congelada lá, o inconsciente está congelado lá. Como ele guarda 400%, ele está congelado lá. Então, e aí mas eu não lembro disso. Por que tu não lembra disso? Por causa do empilhamento do inconsciente. Ele simplesmente vai levar para baixo porque ele só vai te trazer felicidade. Ele quer que tu seja feliz. Então, ele vai só trazer coisas boas para ti. Ele não vai te trazer. Só que toda vez que ele se depara com uma rua escura, ele vai sair do lugar onde ele está e ele vai ir lá onde ocorreu aquele abalo emocional, aquele trauma emocional, e aí ele vai ativar, né, todo o seu corpo para lutar ou fugir.
Faz sentido isso para ti? O que tu tem que fazer? O que você precisa fazer? Tu precisa descongelar ele. Tu precisa trazer a tua criança, a tua idade emocional, tu tem que trazer ela para a tua idade cronológica. E é isso que eu faço. É isso que eu faço. Eu ajudo as pessoas a quê? A trazerem, a quebrar os traumas, a quebrar as crenças, quebrar os abalos emocionais que eles tiveram na infância, na adolescência. E eu descongelo a pessoa e faço um encontro entre a idade cronológica e a idade emocional. E quando tu encontra essas duas idades, elas se encontram, a sua vida vai ser cada vez melhor. Esse encontro, ele empodera. Esse encontro tira todas as inseguranças. Esse encontro transforma você num homem melhor, numa mulher melhor. Ela te tira, esse encontro tira você do vitimismo. Você aceita melhor a vida, você aprende a dizer não. Você não aceita qualquer coisa. Por quê? Porque você fez um encontro da tua idade que tu tens hoje com a idade que ela está congelada, que é a idade emocional. Eu trago a idade emocional para se encontrar com a idade cronológica. Faz sentido isso para ti? Se fez sentido para ti, curta nosso canal, se inscreva no nosso canal e compartilhe com o maior número de pessoas. Porque eu acredito que muitas pessoas ainda estão congeladas, elas não sabem por que a vida delas ficam ali num looping consecutivo. Elas não conseguem prosperar, elas não conseguem passar para o segundo nível, né, que a gente chama no videogame. Não conseguem porque elas estão congeladas na sua idade emocional. Se fez sentido para ti?